Bem-vindos a mais um podcast da Super Varejo. E hoje nós vamos entrevistar o Olegário Araújo, ele é cofundador da Inteligência 360. Olegário, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso, viu? Obrigada pela entrevista, Olegário. Olegário, me fala um pouco da sua empresa, do que vocês oferecem para o varejo, como funciona a atuação de vocês hoje. Muito obrigado pela pergunta. Na realidade, eu sempre trabalhei no uso da informação. E a informação como a linguagem comum, seja dentro das organizações, seja entre as organizações. E ela ajuda a diminuir conflito. Então a gente tem que fazer uma boa gestão dos dados. E eu sempre trago o seguinte: como é que eu transformo o dado em informação em conhecimento, e quando eu aplico de forma coletiva, a gente transforma em sabedoria, que é a inteligência coletiva, mas tendo como base as informações para a gente se apoiar e também entender o que está acontecendo, que é um grande desafio hoje com tantas mudanças. O que você percebe do varejo em relação a essa questão dos dados? O que mudou no setor? Imagino, dados são pessoas, não é isso? Como o varejo ele já entende essa importância? Ele está aprendendo, porque o varejo sempre trabalhou muito com base na intuição e com base na experiência. E funcionou, trouxe até aqui. O desafio é que a velocidade da mudança está tão grande que é humanamente impossível a gente reter tudo na cabeça e acompanhar tudo. E aí os dados ganham uma importância. Então esse é o primeiro lado. O segundo é que todos querem as coisas mais personalizadas. E como que a gente personaliza tudo em grande escala? A gente precisa dos dados como ponto de partida. Para personalizar uma loja, para personalizar uma oferta, para negociar melhor. Então os dados é que permite conectar todos os pontos para tomar decisões orientadas por dados. E como tem sido a procura? Vocês têm muitos clientes no varejo? Temos bastante clientes, tem no setor de supermercado, e vem o desafio, porque quando a gente fala em dados, o desafio que a gente tem é como é que a gente lê os dados. Então tem que aprender a ler, tem que aprender a interpretar os dados e tem que aprender a se comunicar com base em dados e argumentar com base nos dados. Internacionalmente, a gente fala que as pessoas precisam ser letradas em dados, que vai além da superfície. Depois ele fica fluente. E os dados é este ponto de apoio que permite construir essa linguagem comum. O varejo já usa dados, mas ele usa, a metáfora que eu uso é que ele usa só o termômetro, ele mede a temperatura. Sim, está com febre ou não está febre, mas a gente precisa ir um pouco mais profundo de entender as causas. Mas não para achar culpado, para achar a solução. Quando você fala de dados, dentro do supermercado, onde eles estão? Esses dados, eles estão com tudo que acontece na loja, com vendas. O que eu vendi, com que preço eu vendi, que preço eu pratiquei, se a minha ação que eu fiz funcionou ou não funcionou. Então, tudo isso hoje, como tudo hoje é digital, quer dizer, cada informação que passou lá pelo caixa, ele é um dado que, se eu combino, ele fica rico. Vamos pegar um exemplo muito prático da área comercial. Eu vou ter lá o dado de estoque, eu vou ter o dado de giro, ou seja, em quanto tempo eu vendo, que quantidade de itens, e eu tenho prazo de pagamento. Eu tenho esses três dados, eles estão isolados dentro da empresa. Mas a hora que eu junto o meu estoque, com quanto eu vendo por dia, com prazo para pagar para o fornecedor, eu passo a ter informação. E quando entra a experiência do profissional que pega esse dado, que pega essa informação, que foi a combinação dos dados, e ele toma uma melhor decisão orientada para o cliente dele, que ele conhece quem é o cliente da empresa, e conversa com a indústria falando, este produto é para o consumidor de classe AB, que tem este perfil, essa loja aqui conversa bem com isto, aí ele está aplicando um conhecimento. Nossa, legal. Eu imagino que quem não se interesse, o supermercadista que não vá atrás de organizar esses dados, ele está muito atrasado na operação, nos resultados, né? Porque não dá para ter nenhuma estratégia hoje.
Se você não tivesse organização nos dados, você não souber interpretar isso, né? Se não souber interpretar, realmente tem um grande problema. E qual é o primeiro passo que ele tem que dar, o varejista, quando ele não fez esse trabalho ainda, efetivamente, Perfeito. entendeu? O primeiro passo, na realidade, é ele ter bons processos. Porque eu costumo brincar, né? Se pôr lixo dentro do computador, vai sair lixo lá na ponta. Então, a qualidade dos dados, ela é fundamental. Então, se eu pego, por exemplo, a área de compras, ele tem que atualizar o lead time, que é o prazo de entrega do fornecedor dentro do ERP dele. Então, ele precisa dessa informação para saber quando ele compra. Por exemplo, se um produto eu tenho estoque para 10 dias, eu tenho que comprar bem antes disto para garantir que dá o tempo do fornecedor entregar, que é o chamado lead time, para não ter ruptura na loja. Então, eu preciso deste conhecimento, dessa informação. Então, eu começo a planejar a informação, eu preciso ter bons processos. Eu planejo primeiro e executo e tenho boa disciplina para executar o processo. Quando eu executo, eu começo a ter dados. Mas os dados, no geral, dentro dos ERPs, eles estão isolados. Então, eu tenho dados, que eu brinco que você pode ter um banco de dados ou um bando de dados. Eles não conversam entre si, Não né? conversam. Se for um bando de dados, ele não tem qualidade. Se eu começo a ter um banco de dados, eu tenho a matéria-prima para ter informação. Agora, só o dado lá, eu tenho estoque de 10 dias. Não significa nada. Agora, quando eu pego o estoque e vejo em quantos dias eu estou girando esse estoque, eu entendo isto, aí eu tenho informação. Falar, eu tenho 10 mil itens. É pouco ou muito? Não sei. No seu histórico, isso costuma girar em quantos dias? Gira em 20 dias, gira em 15 dias. Aí eu começo a ter uma informação. Quando eu olho para a estratégia da empresa, para o papel da categoria, para a precificação, e eu combino isso, aí eu tenho conhecimento. Dois tipos de conhecimento. O conhecimento que a informação me traz, que a gente chama de conhecimento explícito, e eu tenho conhecimento que está dentro de cada um, que é a experiência, que é o feeling, e eu combino as duas coisas. O conhecimento que o dado me traz, ele me reporta a realidade, e a experiência que cada profissional tem ali, que junta, que é para ter a criatividade. Duas perguntas, Olegário. Dentro do supermercado, quem é o profissional mais adequado para alimentar os dados corretamente? Que é aquilo que você falou, esse dado tem que ter qualidade, não adianta você jogar qualquer coisa lá. Existe uma pessoa mais adequada? E outra pergunta, quanto tempo vocês levam para fazer uma avaliação? E você tem algum case? De repente você se lembra de alguma empresa que, nossa, que muita coisa mudou depois que vocês fizeram esse trabalho? Sim, tem sim. Eu entendo que hoje tem duas pontas nisso. Pegando a primeira parte da tua pergunta. A primeira parte, assim, eu preciso realmente garantir que os dados que eu tenho dentro do sistema são bons. Isso começa com o cadastro. O cadastro tem tudo a ver com a qualidade da informação que eu tenho lá dentro. Então, eu preciso ter bons processos e executá-los bem. Então, o primeiro passo é eu cadastrar o dado lá corretamente. Porque se ele não tiver lá de qualidade, não vai. Depois, o segundo passo, a empresa tem que trabalhar para garantir que ela tenha uma única fonte de verdade. Ou seja, tem os dados num único lugar. Porque se cada um tiver informação no seu computador, organizando do jeito que ele imagina, as pessoas não vão conversar dentro da empresa. Porque cada um organizou a informação de um jeito, num período diferente, agrupou os dados de uma maneira diferente. Então, a empresa precisa ter um único repositório de dados que permite integrar os dados. Assim como se fala de omnicanalidade, os dados precisam estar integrados. Então, o dado de estoque tem que estar integrado com compras, tem que estar integrado com o que está acontecendo na loja, com estoque. Eu preciso ter uma visão do todo. Para isso ele tem que ter um apoio tecnológico, então ele tem que ter um bom tecnologia. RP, nossa, tem que ter um bom RP. Já começa por aí, né, Olegário? Se ele não tiver isso... E ele precisa ter uma outra etapa que hoje é essencial, que é chamado de BI, que é o Business Intelligence. Sim. O que é o Business Intelligence? É uma ferramenta que permite agrupar esses dados e facilitar a análise. Entendi. Porque o RP hoje não ajuda nisto, no geral. Então, eu preciso de uma ferramenta que é o BI, que eu agrego. Quando a gente pega um projeto desse desde o começo, ele costuma demorar para fazer uns 4 meses numa primeira fase, que é ver
passa pela um diagnóstico dos dados, depois dos dados, como é que eu levo isso para dentro do BI e desenvolve um profissional, que no geral o pessoal chama de inteligência comercial. Eu estou preferindo chamar que essa área é a área de gestão do conhecimento, conhecimento que a empresa tem. E aí vem uma segunda fase, o profissional especialmente mas especialmente da área de compras, que eu estou mais envolvido, ele precisa desenvolver uma visão sistêmica. Ele precisa entender do negócio. Ele é o mais indicado para isso, então? Não, é que ele está na ponta comprando. Então Certo. Eu preciso ter um profissional que organiza a informação, que facilita, porque quando o profissional de compras está lá, e essa profissão está mudando muito, é mais do que comprar. Ele tem que pensar no cliente, ele tem que colocar o cliente no centro, entender o que acontece com o produto dentro da empresa, ver se tem sintonia entre o que a indústria está oferecendo e o que quem é o cliente dele. Porque às vezes está comprando a mais, não é legal? Está comprando Ele a compra menos, mais, compra menos. compra errado uma marca que não vende. Ou ele põe um produto, por exemplo, numa loja premium, ele põe um produto muito popular numa quantidade muito grande e não vende, ou vice-versa. O que se fazia muito sem apoio tecnológico, né? Muito assim na intuição, né? Na Os intuição. varejos antigos, né? Isso não Hoje existe já mais, né? ainda existe, Nossa, sério. ainda existe. Mas o futuro, o que está acontecendo? As empresas estão com excesso de estoque ou muita ruptura, é isso que eu falo. os dois extremos. É incrível, né? Porque os processos não estão integrados e o profissional que está lá, que é responsável pela área comercial, ele não está tendo o apoio em termos de informação para tomar isso. E isso é um trabalho do varejista, né? Apoiar esse profissional dele, né? A liderança ele tem que fazer duas coisas, né? Criar as condições, que são os processos e a tecnologia. Vocês apoiam Sim. o varejista nesse sentido também? Nesse sentido. Dele também ser mais educacional, dele realmente trazer esse comprador, olha, entendeu? Passar, ensinar como é que isso tem que ser feito, mostrar a importância, isso é bom. Eu tenho trabalhado, por exemplo, eu estou com um varejista, inclusive aqui de São Paulo, que está num programa longo que a gente está desde desenvolver lá, fez o diagnóstico, está desenvolvendo o BI, e a gente tem, por exemplo, reuniões de sábado, onde a gente começou a falar que a gente chama do profissional tipo T, que é o novo profissional. O que é o tipo T? Ele é um generalista que tem uma visão de ponta a ponta, ele entende o que está acontecendo nas tendências e a entrega do resultado. Então ele tem que entender de ponta a ponta. E ele tem que ser muito bom, especialista, no desenvolvimento da categoria e no relacionamento com o fornecedor. Porque, de novo, teve uma fase que o profissional de compras ele era um tirador de pedido. Isso foi, mas ainda tem muitos. Sério, ainda existe? Ainda existe muito. Então, ele aprendeu a tirar pedido. O segundo momento, ele começou a olhar para a logística e começou a melhorar a eficiência de toda a cadeia de abastecimento. Mas a gente está hoje, a necessidade é que ele vá para um terceiro estágio, que é de fato desenvolver a categoria. E ele precisa de informação, até para conversar com o fornecedor e desenvolver uma categoria, talvez até uma categoria nova. Nossa, então o perfil do comprador do varejo, ele mudou radicalmente, eu diria, né? Tem mudado e vai mudar mais. Por isso que ele tem que ser letrado em dados, saber ler. Eu já passei situações de um profissional de compras que tem uma história sensacional, mas ele vem de um tempo que ele não precisava pegar informação, então ele não sabia ler um gráfico. E hoje ele tem que interpretar um gráfico, ver que informação que ela quer dizer, inclusive para ter reuniões. E a mudança está muito grande, então ele precisa desses dados, quando possível, em tempo real, para tomar melhores decisões. Bacana, Legário. Agora, para a gente terminar, se você pudesse trazer isso para o bolso do varejista, olha, por quê? Se ele for pensar isso, de que maneira investir em dados com precisão, para ter essa precisão das informações, pode influenciar diretamente no faturamento dele? Olha, ótima pergunta. Eu tenho projetos que primeiro a gente começa identificando quais são os desvios. Quer dizer, é comum o varejo tomar decisões pela média. Sim. Mas a média não traduz e não me fala da realidade. Então, eu preciso que, mais do que a média, que eu entenda onde estão os desvios. Quer dizer, o que está abaixo, o que está acima da média. E eu vou entender as causas.
e isso você melhora o processo. Quando você faz isso, tem dois resultados muito imediatos. Eu melhoro o meu giro de estoque, quer dizer, tem dinheiro parado em estoque. Tem hora que a gente vai em algumas situações que a gente pega produtos para 200 dias, 50. A média é boa, mas tem muito dinheiro parado e num tempo que o dinheiro está caro é importante ele ter um giro melhor. E o outro extremo é quando ele tem ruptura, ou seja, não abasteceu a loja em tempo hábil. Então ele está deixando de vender e está deixando o cliente insatisfeito. Então o simples fato dele harmonizar, ter informação sobre giro, sobre prazo de pagamento, sobre o estoque que ele tem e integrar isto, ele vai melhorar o que ele oferece para o cliente e vai ganhar mais dinheiro. E vai deixar o cliente mais feliz. Que hoje capital de giro é um grande desafio. O dinheiro está caro e ele precisa hoje ver aonde ele tem dinheiro parado em estoque para movimentar esse dinheiro e, ao mesmo tempo, ele precisa ver onde está faltando produto para rever processos, prazo de entrega, ver quantas pessoas estão consumindo daquele produto para abastecer rapidamente, para ganhar dinheiro. Me ocorreu uma última pergunta, seria a última, mais uma agora. Faz sentido hoje qualquer supermercado ou até empresas diferenciadas de outros segmentos investirem em estoque? Olha, estoque realmente é um investimento. Ele pode ter uma oportunidade, mas se ele planejar uma grande ação que vai diferenciar o negócio dele, então ele pode comprar um estoque para mais tempo. Agora, ele precisa ter consciência de quanto vende, porque tem uma frase de um amigo que eu gosto muito, que eu uso, que é do Zanoni Campos, um amigo que me inspirou muito na carreira, ele já foi do varejo e da indústria, que ele fala assim: lucro aparente e prejuízo invisível. Então ele compra uma grande quantidade hoje, porque o preço está baixo, mas ele não olha quando vai vencer, em quanto tempo vai girar, e depois ele tem que fazer muita rebaixa. E aí ele perde dinheiro. Então, não necessariamente investir em estoque é um bom negócio. Não, é porque eu escuto essa discussão. Eu acho que hoje, enfim, nos eventos, realmente dentro do setor, colocando em xeque essa questão de você ter estoques muito grandes. Será que hoje, na relação com a própria indústria, o tempo que às vezes o produto pode chegar... No geral, não é um bom investimento, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque se espera do profissional lá do comercial que ele faça bons negócios. Então, se ele tem essa visão sistêmica, ele fala, não, eu vou comprar mais e vou fazer essas ações, mas eu sei que vai acontecer tal coisa no mercado, vai faltar matéria-prima, ou ele está conversando com uma indústria e planeja uma ação conjunta, então não é só comprar, não é só ter estoque. Ele tem que pensar no perfil do cliente dele, de como ele vai atuar junto com o marketing ou com o trade marketing para poder vender e garantir que o produto tem afinidade com o público da loja dele. Aí ele pode fazer um investimento. No geral, não vale a pena, mas tem exceções que aí ele precisa de informação para saber se vale a pena esse investimento. Legário, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado a você. Volte sempre, é sempre um prazer falar com você aqui. Prazer todo meu, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima.